Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Geografia, e hoje vamos estar dando sequência aos nossos estudos sobre Europa, a economia rural. Nós passamos aí o bimestre discutindo sobre o continente europeu, discutimos aspectos naturais, discutimos aspectos humanos e agora estamos discutindo a economia rural da Europa. Acompanhe comigo na tela, vamos discutir um pouquinho sobre a exploração direta, sobre a exploração, o quê? A agricultura familiar. Em 2015, dos 22 milhões de trabalhadores rurais da União Europeia, não se esqueçam, União Europeia, o quê? Um bloco econômico, criado em 1992 para estabelecer uma cooperação econômica e política entre os países europeus. Então, cerca de 20,2 milhões eram proprietários de terra e tinham como mão de obra o núcleo familiar, ou seja, de 22 milhões de trabalhadores, 20 milhões eram proprietários de terra. Restavam, portanto, apenas 2 milhões de empregos para outras categorias contratadas de forma permanente ou temporária. Segundo muitos economistas, a tendência do capitalismo moderno é a eliminação da exploração direta das terras pelos pequenos proprietários e o surgimento de grandes propriedades comerciais. Ou seja, no mundo vai diminuir muito isso que nós observamos aqui na Europa, e agora estamos discutindo a economia rural, ou seja, vão ser criadas grandes empresas, grandes propriedades comerciais e vai diminuir um pouco essa agricultura familiar. Na foto nós observamos o quê? Um dos problemas da agricultura familiar na Europa é o envelhecimento da população do campo e a fuga dos jovens para as áreas urbanas. Na foto você vê uma senhora já de idade trabalhando na Letônia em 2017. Sigam comigo aqui a leitura. Agora nós vamos discutir um pouquinho sobre a produção comercial intensiva. Produção comercial intensiva. A produção comercial intensiva é caracterizada por dois principais aspectos: elevado investimento em modernização agrícola, como eletrificação rural, mecanização, irrigação, uso de sementes selecionadas, e necessidade de mercado consumidor de alto poder aquisitivo, já que seus produtos de melhor qualidade são mais caros. Em muitas regiões da Europa, essa é a forma de produção mais comum, mas isso não significa que a produtividade dos trabalhadores e das propriedades sejam similares entre os países. Tem países da Europa que têm uma produção comercial intensiva e tem países que não têm. Os países que estão no começo dessa tabela, certo? Os países que eram socialistas, que tinham uma visão política socialista, que estão no começo dessa tabela, têm uma menor produtividade. Os senhores vão ver que os últimos 4 países dessa tabela, Reino Unido, França, Alemanha e Países Baixos, certo? Países capitalistas têm uma produtividade média por trabalhador agrícola maior. Então, observe comigo na tabela, o senhor vai ver aí Ucrânia. Essa tabela diz assim: produtividade média por trabalhador agrícola em 2014. Ucrânia, $8.500. No mundo, a média no mundo, $13.195. Montenegro, 14 mil. Bulgária, 15 mil. Romênia, 18 mil. Hungria, $22.000. Certo? Reino Unido, 36 mil. França, 37. Alemanha, 42. Países Baixos, 45. Como eu disse, baixa produtividade dos países que eram socialistas, Ucrânia, Montenegro, Bulgária, Romênia e Hungria, e maior produtividade dos países que eram capitalistas, Reino Unido, França, Alemanha e Países Baixos. Bem, baixa produtividade pelos países que eram socialistas, por quê? Porque tinha uma forte ação governamental, uma forte ação do Estado, então não tinha livre concorrência, então era baixa abertura para o capital do setor privado. Isso aí diminui a produtividade. Vamos observar, então, o descritivo da tabela. Diz assim: a tabela mostra que a riqueza gerada pelos trabalhadores rurais dos países que eram socialistas, como eu disse, é menor do que os países com uma visão comunista. Vamos resolver essa atividade de número 4. Diz assim: quais são as principais características, certo, das formas de produção agropecuária intensiva e extensiva? Agropecuária intensiva
e extensiva. Agropecuária intensiva é caracterizada pelo uso de mecanização em todas as etapas do processo produtivo, com mão de obra mais qualificada para manejar os equipamentos. Seu custo é mais elevado, o que é compensado pelo aumento da qualidade e da velocidade de produção, já que a mecanização otimiza tempo, e a extensiva é caracterizada por etapas rudimentares do processo produtivo, com maior uso de mão de obra, produtividade menor. Letra B pergunta assim: qual delas é a mais utilizada na União Europeia? Qual é a mais utilizada? É a intensiva. Seguindo conosco, então, acompanhe comigo na tela. Diz assim, avançando, pequena parcela do PIB. Pequena parcela do PIB. O que significa isso? Esse tema está mostrando o quê? Que muitos países da Europa, esse setor da agropecuária representa pouco, uma pequena parcela do PIB, certo? Mas então produzir a agricultura e a pecuária não tem importância? Sim, ela fornece alimento para a população, ela fornece matéria-prima para as indústrias, reduz os gastos com importações e faz o país manter as suas reservas monetárias. Mas ela gera pouca riqueza para os países da Europa. Os países da Europa são altamente urbanizados, uma renda per capita alta, eles importam muita coisa. Com pequena parcela do PIB, na maior parte dos países da União Europeia, a agropecuária contribui com uma parcela pequena na formação do PIB. Em 2015, os países europeus com maior dependência da economia rural não pertenciam à União Europeia, como já dissemos. O que é a União Europeia? Bloco econômico criado para quê? Para estabelecer uma cooperação econômica e política entre os países da Europa. Como já dissemos, países com uma visão mais socialista, certo? Tem uma produção menor, uma baixa produtividade. Países capitalistas, uma produção maior. Não vamos nos esquecer, vamos dar destaque para 5 países. 5 países: Alemanha, França, Itália, Espanha e Reino Unido, certo? Qualidade de terras e o avanço nas tecnologias. Alemanha, França, Itália, Espanha e Reino Unido com alta produtividade. Vamos seguir aqui para a atividade de número 5. Observe o gráfico. E aqui está mostrando o Brasil, principais destinos das exportações do agronegócio em 2015. Então está lá, 26,7% para quem que foi exportado? União Europeia. China exportou para a China 14,4%, ou seja, 11 bilhões. Para os Estados Unidos, 5,4 bilhões. Para a Rússia, 4,6 bilhões, ou seja, 5,3% do destino das exportações do agronegócio. Japão, 2,37 bilhões. Demais países, 33,21 países, ou seja, 43,4% foi o destino das exportações do agronegócio em 2015, certo? Do Brasil. Bem, aqui nós temos uma pergunta, certo? Que diz assim: com base do infográfico, então, essa atividade de número 5, com base no infográfico que apresenta os principais destinos dos produtos agropecuários. Não se esqueçam, meninos e meninas, garotos e garotas, agropecuários, agricultura e pecuária, certo? Responda: qual é a participação relativa da União Europeia em comparação com o total? A União Europeia, já acabamos de ler naquele gráfico em pizza, responde pelo quê? 26,7% do total das exportações do agronegócio brasileiro, ou seja, 20,4 bilhões de dólares. Letra B. Podemos dizer que a União Europeia é autossuficiente na produção agrícola? Podemos dizer que ela é autossuficiente? Sim ou não? Apesar de apresentar um sistema agropecuário de produção intensiva, mecanizada e de alta tecnologia, a União Europeia não é autossuficiente, certo? Mesmo com um sistema sólido e estruturado, ela faz o quê? Ela necessita importar bastante produtos. Ela importa muitos produtos do setor agropecuário. Segue comigo aqui na tela as principais produções e seus produtores, principais produções e produtores. A grande diversidade de produções agrícolas dos países da União Europeia é explicada pelos seus diferentes o quê? Tipos de solo e clima, pela variedade de suas tradições culturais e por muitos fatores históricos. Graças ao elevado desenvolvimento técnico, os países de maior produção são quem? Como já dissemos, Alemanha, França, Itália, Espanha e Reino Unido,
certo? Observe aqui, União Europeia, uso das terras agrícolas, tá? Pastos permanentes, está em verdinho 33,2%, o local que ocorre a produção de cereais está mais em amarelinho 32,6%, pastos plantados 12,1%, e assim vocês vão vendo o uso das terras e os seus respectivos produtos que ali são produzidos. Segue comigo a leitura aqui na tela. Então, nós vamos discutir aqui rapidamente as pastagens, os cereais e as culturas permanentes. As pastagens são extensas, estamos discutindo o quê? Os locais, o uso das terras agrícolas na União Europeia, tá? Então, as pastagens permanentes e plantadas são extensas, ocupando em conjunto quase metade do espaço agrícola da União Europeia. Os cereais ocupam quase 1/3 das terras agrícolas, já que são essenciais na alimentação e dão elevados lucros aos produtores. Não vamos esquecer, só quero pontuar aqui rapidamente, que a Europa, em particular, recebe muito incentivo governamental, então seus produtos, para o produtor em si, o produto fica barato, fica mais em conta. Então, eles conseguem competir no mercado internacional com um produto mais barato. Isso é motivo de reclamação dos países emergentes. Segue comigo na leitura. Os cereais, então, ocupam 1/3 das terras agrícolas, e as culturas permanentes englobam, entre outras, uva, vinho, no caso, produção de vinho, azeitona, produção de azeite, e cítricos, todas cultivadas predominantes em áreas de clima mediterrâneo. Acompanhe comigo aqui essa tabela, aqui uma foto, né, mostrando a sofisticação e a diversificação das produções agrícolas europeias, geram elevada renda para os agricultores. Aqui nós temos uma tabela onde os senhores vão observar os principais produtores da União Europeia, as principais produções. Então, por exemplo, temos aqui trigo, milho, cevada, frutas, olivas, uvas, suínos, bovinos, ovinos e caprinos. Quais são os destaques? Quem são os maiores produtores? Já disse 2 vezes, vou para a terceira, me perdoe a redundância. Alemanha, França, Itália, Espanha e Reino Unido, devido à qualidade de suas terras e devido ao avanço tecnológico que é utilizado na produção. Observe aqui que não devemos nos preocupar em decorar esses números. Nosso objetivo apenas é aprender a consultá-los quando necessário. Ou seja, você está olhando na tabela, por exemplo, aqui na tela está lá caprinos. Quem são os maiores produtores? Grécia, em primeiro local, depois Espanha e depois Romênia. Aprender a interpretar este tipo de informação que nos é passada. Segue comigo aqui na leitura. Como eu disse, subsídios agrícolas. Pontuei sobre este tema. Estamos discutindo o quê? Europa, economia rural. Uma questão problemática diz respeito ao setor agrícola dos países desenvolvidos, envolve mais de 500 bilhões de dólares anuais de subsídios para a agricultura, na média dos últimos 10 anos. Na União Europeia, por exemplo, o apoio ao agricultor gira em torno de 40% da renda anual ao setor, ou seja, o agricultor lá, diferente aqui do Brasil, recebe muito incentivo. Ou seja, o seu produto consegue sair mais barato, tem tecnologia e tem incentivo governamental, então, ou seja, e também de empresas privadas, então o produto, a soja, o trigo, o milho que é produzido sai por um preço mais barato. Isso facilita para vender para o consumidor da Europa, da União Europeia também, e facilita para vender também para o resto do mundo. O produto produzido na Europa tem um preço menor, por isso esse tema, subsídios agrícolas. Atividade de número 6, segue comigo. As marcas permanecem em nosso gênese e parecem comprovar que o movimento migratório veio pelo Mediterrâneo, com um pequeno grupo de antepassados do Oriente Médio que chegou primeiro à Península Itálica, misturou-se com os autóctones, pessoas que moravam lá, não é? E só depois se dirigiu pela costa para o oeste. Aí, já na Península Ibérica, este grupo voltou a misturar-se com as populações locais e iniciou-se o processo que substitui a cultura dominante, pela revolução da agricultura e domesticação de animais. Apesar do mesmo ponto de partida, o Médio Oriente, este grupo é diferente do que se deslocou por terra para o resto da Europa. E é diferente
em várias coisas, desde os meios marítimos usados para invadir o território até a rapidez de expansão, diz assim agora a afirmação, texto, a pergunta. O texto trata da origem dos primeiros imigrantes a chegar na Europa, em uma região propícia ao cultivo de certos produtos agrícolas que atualmente são muito importantes para o mercado internacional. Certo? Estamos discutindo o quê? Europa, economia rural. Certo? Identifique essa região e qual o texto que se refere a qual o texto se refere e cite quais são os gêneros agrícolas cultivadas, relacionando-os com o clima da região. Esta é a atividade número 6. O texto faz referência a qual tipo de região? Região do Mediterrâneo, sul da Europa, onde se localiza a Península Itálica, que compreende Itália, Vaticano, San Marino e a Península Ibérica, que compreende os territórios do quê? Portugal e Espanha. Certo? Em ambas as penínsulas predomina o clima, como nós dissemos, mediterrâneo, embora na Itália possa variar para um clima continental ao norte, onde ocorre a produção do quê? De grãos. Portugal e Espanha caracterizam-se por um clima ameno e produção de olivas e frutas. Bem, segue comigo aqui. Nós temos agora uma questão, um teste, certo? Diz assim, ó. Olha bem, o gráfico aqui a seguir apresenta a relação entre a área das propriedades de agricultura familiar e o número de trabalhadores empregados na União Europeia. Então, está aqui, na horizontal, está mostrando o tamanho das propriedades, está mostrando, classificando as propriedades, e na vertical, o tamanho delas. Então, o primeiro gráfico aqui, ó, propriedades com apenas mão de obra familiar. Propriedades com menos de 25 hectares. Segundo, propriedades com 50% a 99% de mão de obra familiar. Vai até 75 hectares. Propriedades com 1% a 49,9% de mão de obra familiar, mais de 100 hectares. Propriedades sem uso de mão de obra familiar, 150 hectares. Aqui está mostrando o quê, senhoras, senhores, meninos e meninas, garotos e garotas? Conforme vai aumentando a propriedade, conforme vai aumentando o tamanho da propriedade, certo? Foi lá 25, 50, 75, 100, 125, 150 hectares. Conforme foi aumentando o tamanho da propriedade, menos mão de obra familiar. É mais pensando no plantation, numa agricultura comercial, certo? Qual é a resposta que está correta aqui? Com base no infográfico acima, é possível afirmar que, letra A, quanto maior a propriedade, mais se faz uso de mão de obra fora do âmbito familiar, provavelmente contratada ou terceirizada. Vem comigo, letra 2, número 2 do teste. Observe o gráfico. Índices de população urbana. Romênia, Alemanha e Finlândia. Romênia tem mais população urbana. Perdão, tem uma mais próxima ali, rural e urbana, certo? Urbana tem azul, o rural tem meio marronzinho, né? Na Alemanha você vê que tem bem mais gente na população urbana e menos gente na rural. E na Finlândia, mais gente ainda urbana e menos pessoas a nível rural. Temos 4 alternativas, está pedindo para anotar a alternativa correta, diz assim, ó, com base no gráfico e em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. Então, a correta é a letra C. Países como a Finlândia, só quero abrir um excurso aqui, uma janela, um comentário, tá? A Finlândia possui uma das melhores educações do mundo. Se tiver um tempinho, assiste um vídeo aí sobre a Finlândia. Países como a Finlândia, que apresentam altos índices de população urbana, contam com mão de obra rural pequena. A produção agrícola, por sua vez, é limitada por conta da rigidez do clima polar a que boa parte do seu território está submetido. Então, questão de número 2, resposta correta, letra C. Vem comigo na tela. Questão de número 3. O gráfico ao lado mostra a produção de milho na União Europeia, segundo a área ocupada. De acordo com o gráfico e com o conteúdo estudado a respeito da agricultura comercial na União Europeia, o que é? Bloco econômico. De acordo com o gráfico e o conteúdo estudado a respeito da agricultura comercial na União Europeia, é correto afirmar que, olha para o gráfico, União Europeia, maiores produtores de milho. Está lá, Alemanha, 33,9%, França 23,8%, Polônia 9%, e assim sucessivamente, isso é chamado de gráfico em pizza. É correto afirmar que, letra D, o milho é amplamente produzido porque tem muitos usos e é um item agrícola muito importante para a economia e a agricultura da União Europeia. Então, no teste, a resposta da questão de número 3 é a letra D. Vem comigo, questão de número 4, observe o gráfico. União Europeia, produção de cereais, 2015. Aí está lá, trigo despontando 48
18%, cevada 19,6%, milho 18,6%, centeio, aveia e outros. Vem aí a pergunta, diz assim: com base na análise do gráfico e seus conhecimentos, é correto afirmar que letra B, o trigo é amplamente produzido porque pode ser utilizado na fabricação de diversos alimentos, como o quê? Pães, bolos e bolachas. Segue comigo aqui em casa. Diz assim: como vimos, há um predomínio em número de pequenas propriedades rurais na Europa. Discutimos isso lá no começo da aula, hein? Rurais na Europa. Para manter essa estrutura, foram criadas leis específicas ao longo da formação da União Europeia, visando proteger os produtores familiares. Essas leis fazem parte da chamada Política Agrícola Comum. Então, aqui dentro do Em Casa, número 1, a formação da União Europeia propiciou a criação de leis que ajudaram na manutenção das pequenas propriedades, é o caso da Política Agrícola Comum, PAC. Essa medida auxilia na proteção das pequenas propriedades e permite que seus produtores foquem na qualidade do que é produzido e no escoamento da produção por todo o continente. Essa é a minha sugestão de resposta. Número 2, observe o gráfico a seguir. Mundo, maiores subsídios agrícolas. Está mostrando aqui aonde existe maior subsídio agrícola. Está mostrando a China, União Europeia, Estados Unidos, Japão e Brasil. Observe o nosso amado Brasil, pouco incentivo aqui, né? Japão com um pouco mais, Estados Unidos com um pouco mais, União Europeia mais, China um pouco mais. Com base na análise do gráfico e seus conhecimentos, responda: o que leva a União Europeia a aplicar subsídios na agricultura e quais são as consequências dessa política? O Em Casa, número 2. Os subsídios, então, permitidos pela União Europeia dão o quê? Suporte à agricultura familiar, que é responsável por cerca de 80% das propriedades do continente. Com a modernização implantada por meio dos subsídios agrícolas, foi possível que aumentar o ritmo de produção, manter a alta qualidade e fornecer o produto com um preço menor. No entanto, proteger os produtores contra a concorrência externa, essa prática gera o quê? Uma concorrência desleal ao permitir que os países desenvolvidos comercializem seus produtos no mercado mundial a preços muito baixos. Gera uma concorrência desleal. Vem comigo, penúltima questão da nossa aula. Tem uma charge aqui mostrando um senhor fazendo irrigação, agrotóxicos e uma plantinha crescendo, discutivelmente crescendo, né, se ela tem qualidade ou não. Como vimos na aula, a estrutura agropecuária da União Europeia tem como base a produção comercial intensiva. Com base na análise da charge, indique vantagens e desvantagens da produção comercial intensiva. Quais são as vantagens e desvantagens? Vantagens é produtividade, um produto mais bonito, de maior qualidade, mas nós temos também o quê? Impactos negativos. Quais são os impactos negativos? São observados como aumento de uso de pesticidas nas plantações, o que pode causar a poluição de rios, prejudicar a saúde de quem consome os produtos agrícolas. Essas são vantagens e são desvantagens. Se aumenta a produção, mas também pode trazer alguns prejuízos para a sua saúde. Última questão que nós vamos estar fazendo sobre a Europa, a economia rural. O gráfico a seguir mostra as principais culturas plantadas na União Europeia, segundo tonelagem: cereais, beterraba açucareira, batata, canola, nabo e semente de girassol. A pergunta diz assim: os produtos agrícolas representados no gráfico são amplamente plantados e consumidos nos países da União Europeia. Faça uma pesquisa em livros, revistas e internet sobre quais são seus principais usos, por exemplo, como alimento, como matéria-prima na indústria. Bem, os cereais são variados, portanto, eles podemos citar diversos cereais. O milho e o trigo, por exemplo, podem ser consumidos sem passar por processos industriais. São também amplamente utilizados pela indústria alimentícia na fabricação dos mais variados produtos. Já a beterraba sacarina é utilizada para produzir açúcar. A batata original da América tornou-se um importante alimento na dieta europeia. Discutimos hoje, terminamos o tema na realidade, Europa, a economia rural. Eu quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.